Bugadas e bichados, olá, estamos de volta para o início da temporada. Agora com a expansão temos 7 jogos por semana e temos muito para comentar porque houve dois amassos, houve 3 jogos bem disputados e houve dois jogos que entram para o top 10 direto de jogos mais bonitos de toda a história da liga. Por isso vamos começar aqui pelo jogo 1. E o jogo 1 foi o maior amasso de todos, que foi o do Moscambilhas ao Pompeu. Algo que nem estava assim tão previsto antes do jogo de domingo à noite. Antes do Ravens Bills estava com uma previsão de distância de 15, 20 pontos, um 205, 180, qualquer coisa assim do género. Acabou por ir para os 258 porque houve aqui a estourada do Allen, 179 pontos. Teve também o Zay Flowers que ajudou bastante, foi para 46 pontos. O que é que temos mais aqui? De resto, do lado do Moscambilhão, temos também o Brissol, quase 40 pontos. Principalmente estes três aqui fazem aqui à volta de 150, quase 160 pontos. Dos 258. Jordan Battle também esteve bem, 19 pontos para um safety. Aliás, os dois defensive players, tanto o Battle como o Brooks, bastante bem, ambos perto dos 20 pontos. DK Metcalf também cumpriu a projeção. E depois houve aqui o Fairbairn, também foi dos melhores kickers, 14,5. E depois houve os que desapontaram, Jamar Chase, que teve indiretamente impacto na produção do Burrow do Pompeu. O Mark Andrews, que é um pouco preocupante, ele praticamente desapareceu nos últimos 2 anos. Não sei se é possível explicar só pela chegada do Flowers e do Henry, esta quebra de produção do Andrews, porque ele era top 3 de tight ends da liga, com o Kittle e com o Kelsey, mas agora está horrível. Já o ano passado esteve e é um problema saber o que fazer em Tyrande aqui do Moscambilhão, porque as opções também não são muito melhores. Ingram esteve moderadamente bem, mesmo assim metade daquilo que estava projetado. O Loveland na estreia 5 pontinhos apenas. Theo Johnson uma vergonha. Mas Malik Neighbors também perde aqui 10 pontos em relação à projeção. No banco, Renfro já foi à vida, chegou finalmente Bill ao time. O Di Marks teve apenas 3 ou 4 toques, os mesmos que o Damon Pierce. Allen teve o touchdown e pouco mais, 6 carries com uma jarda e meia de média e um touchdown. O Brissol nem sequer teve touchdowns, acho eu. Ou teve um? Não teve. Teve só 107 jardas em corrida, mas 38 interseção. Mas boa vitória. Mas está aqui este problema do Tyrant, porque pronto, o Josh Allen não pode salvar as semanas todas. Do lado do Pompeu, temos, lá está o Burrow, que passou apenas fez 117 jardas, foi isso? 113, com um touchdown, por isso muito pouco, não chegou aos 20 pontos. AJ Brown também teve só uma recepção no final do jogo, para 2 pontos e 6, teve uma recepção para 8 jardas. Quem é que teve aqui também mais ou menos que desapontou foi. Nem foi assim muito mais, o resto foi tudo mais ou menos dentro. O Ashan perde aqui 2 pontos, quase 3. O Tyler Warren foi dos principais pontos positivos do Pompeu, dos poucos mesmo. O Jacobs ficou um bocado abaixo da projeção, como o Judy, como o Drake London, o Keisha Nixon também, o Edgerrin Cooper, 5 pontos ou maior. A defesa dos Bears também foi a última a entrar em ação, também pouco
precisava de 80 pontos também para ganhar, não, nem pensar que ia conseguir isso. E no banco havia Etienne, que podia baixar aqui um bocadinho as diferenças, podia entrar para aqui, podia entrar para o lugar do o Brown, passava para o lugar do Judy, por exemplo, e a Etienne entrava para o lugar do Brown, e já eram mais 46, 47 pontos, que mesmo assim não dava para salvar estas distâncias. O Henry 20 pontos também podia fazer aqui, ganhar mais aqui um pontinho em relação a um destes, mas nada que fizesse a diferença. Mesmo o quarterback suplente, o Dak Prescott, só faz 28 pontos, mesmo assim mais 9, 8,5 que o Joe Burrow, mas também lá está, não dava para salvar este jogo. Vitória um pouco exagerada por causa daquele jogo de domingo, mas confortável. Tomamos camilhas e penso que justa. Jogo 2, outro amasso. O Parobé a vencer o Samuel, o Cristina FC10. O Samuel continua a apostar no cavalo errado para quarterback. Um clássico que já vem da época passada. Aqui foi o Trevor Lawrence, que fez apenas 178 jardas com um touchdown e uma interseção, 29 pontos. Connor também perde aqui ainda bastante, perde 9 pontos. O Mason Taylor também só faz aqui 6 pontinhos. O Kenneth Walker perde bastante. Penso que o Charbonnet teve melhor. Aliás, podemos ver já aqui, olhando para o banco do Parobé. Exato, o Charbonnet faz aqui 20 pontos. O Kenneth Walker tem apenas 20 jardas, enquanto que o Charbonnet tem 47 com um touchdown. Por isso não está mal para o QB2, que a continuar assim está a colocar a função do Kenneth Walker em risco. O Gibbs também bastante abaixo da projeção, só fez 19 jardas contra a mega defesa dos Packers. Tyron Tracy, um dos vários Giants que desapontou, também só conseguiu 24 jardas. É aqui muita gente do Samuel a desapontar, que depois teve aqui Deebo Samuel, não esteve mal na estreia pelos Commanders, 77 jardas e um rush touchdown. E depois teve no banco o Aaron Rodgers, que fez uma boa exibição, 4 touchdowns do Rodgers. Não chegou às 250 jardas, porque se chegasse às 300 ou mesmo 400 jardas, então isto não era só 46 pontos, chegavam a 60 à vontade. Mas não há aqui muito no banco que desse para virar o jogo. Podia ganhar aqui 15 ou 16 pontos com o Rodgers, podia ganhar mais com o Sanders no lugar do Taylor, ganhava mais 4 pontos. Podia tirar o Kenneth Walker e meter o Shakir, mas eram só mais 9 pontinhos, não chegava, chegava 9.4, mas não dava, porque aqui a distância foi bastante grande, passou 60 pontos. Do lado do Parobé, Drake May, dentro da projeção, não teve mal o rapazinho. Teve quanto? Foi um touchdown e uma interseção, 287 jardas. Tá, mas boa porcentagem de passe, se não me engano. Onde é que está? Aqui não aparece. Na app não aparece, tenho que clicar aqui mesmo. Ele teve 65%, 40%. Muito volume de passe e boa eficácia na completagem dos passos. Bijan Robinson também aqui mais ou menos dentro da projeção. Jefferson perde aqui 10 pontos. New York também perde aqui 6 pontos. O Njigba ganhou bastante. Njigba claramente o WR1 do Seahawks, 124 jardas, 9 em 13 passos.
O Trevelyan Anderson, rookie, é que perdeu aqui um bocadinho, nada de mais. Brian Thomas também perdeu bastante. Quem é que falta mais aqui? Defesa dos Colts, que foi das melhores defesas do fim de semana, contra aquela desgraça do Tua. 3 sacks, um fumble return e duas picks. O que é que temos mais aqui? Temos o Sherman, que já tínhamos falado. Temos aqui o Bigsby, que ficou muito abaixo e agora que foi trocado para ser o suplente do Saquon Barkley. Vamos ver que números é que conseguirá o tanque, mas provavelmente ficará aqui no banco durante algum tempo agora. E lixou o gelado por consequência, por causa do Shipley, que passa a ser a terceira opção apenas. O Golden, na sua estreia, também teve 2 sessões apenas, 16 jardas, não é muito. Mas também uma boa vitória do Parabec também. Tem claramente melhor time que o Samuel. E o Samuel, enquanto não acertar aqui no quarterback, provavelmente esta semana já mete o Rogers em vez do Lawrence. Rogers contra os Seahawks, que foram só assim, moderadamente. Tem uma boa defesa, mas acho que o Rogers pode desmontá-los facilmente. Já o Lawrence vai jogar com os Bengals. A defesa dos Bengals também não é das melhores, mas mesmo assim acho que o Rogers é a melhor opção. E depois é rezar. Acho que o Shakir tem que entrar aqui para o lugar de alguém. Talvez no lugar do Tracy. O Tracy talvez seja defesa dos alas. Pois, fica complicado tirar o Tracy assim. Mas de resto, o Samuel tem um bom time. Tem o problema do quarterback, mas depois daqui com o Shakir e o Mimes, que fez este fim de semana, fez uma exibição pobrezita, mas acho que pode subir bem estes números. Jogo 3, duelo de Tugas e o tricampeão perde pela primeira vez contra quem o trouxe para a liga. O Chambelt estava 0 vitórias em 9 confrontos contra o Barrinha. Desta vez conseguiu finalmente ganhar ao 10º confronto. Na fase regular penso que são agora 6-1 para o Barrinha e depois 3-0 nos playoffs. Olhando aqui para o Barrinha, então, Daniels esteve dentro da projeção, não fez um jogo nem bom nem mau, 283 jardas, um touchdown. Foi um jogo fácil, relativamente fácil contra os Giants e os Commanders nem sequer brilharam por aí além. Mesmo assim, 50 pontos para o Daniels. James Cook, 30 pontos, também nada mal. Dalton Kincaid, também 22 pontos, teve o touchdown, tal como o James Cook. Quem é mais? O Lamb também está dentro da projeção, também 110 jardas. Depois de resto, que ganha 5 pontos com o Hamilton, mas perde-os com a defesa dos Eagles. E depois o Zaire Franklin também perde bastante aqui, a 8 pontos. Dicker também perde 1 ponto. E depois aqui os principais problemas, ele perde bastante e vamos ver até quando é que ele vai durar nos Dolphins, porque se continua esta desgraça de equipa, aquilo vai ser desfeito. Tyreek Hill, 4 recepções para 40 jardas apenas. O Jalen Warren teve um touchdown, mas também só teve 37 jardas. Mas ele também é. Agora, tem o DK Metcalf, tem o Calvin Austin, tem o Jonnu Smith, a Darren, também é uma opção. Por isso, Jalen Warren, vamos ver. Não é surpresa que um ataque liderado por Aaron Rodgers seja pass first. E depois Amon-Ra St. Brown, 4 recepções, 45 jardas também. Números bem parecidos ao do Tyreek Hill. Tyreek Hill e St. Brown, a par do CeeDee Lamb, são os 3 grandes da recepção do Barrinha e só o CeeDee Lamb é que cumpriu. E depois já um problema que vinha do ano passado, que era o Sutton ficar no banco. O Sutton teve um belo final de época no ano passado,
E aqui foi claramente o WR1 dos Broncos contra Tennessee. 25 pontos que ficaram aqui no banco e que tinham dado aqui bem jeito no lugar de alguém, no lugar do Will ou no lugar do Sam Brown. Freiermuth também esteve bem, mas é o TE2 do Steelers. Darwin James não podia entrar. Bernard também só cortava aqui 2 pontinhos, ganhava 2 pontos em relação ao Franklin. A defesa dos Bills foi uma desgraça, por isso Fields foi bastante bem. Com Fields dava quase para ganhar. Com Sutton chegava a Sutton, não é? Mas se fosse Fields no lugar do Daniels e Sutton no lugar do Tyreek Hill, muito mais fácil ficava. Scativo também, Giants, também foi mais um dos péssimos. 2 carries para menos 3 jardas. Bem, teve 12 recepções, uma delas foi bem longa até, se não estou em erro. Teve uma recepção de quanto? 8 9 jardas, qualquer coisa assim. Secativo, onde é que ele está? 6 jardas. Foram as duas de 6, olha. Tinha ficado na ideia como tinha sido maior. Mas não foi uma boa estreia, nem do Secativo, nem no Barrinha, do tricampeão. Do outro lado, Caleb Williams, o último a entrar em campo, foi o que resolveu o jogo. 53 pontos para dar a volta. O Chambel precisava à volta de 46, acho que era 46 que precisava, segundo a projeção. E o Caleb ficou bem acima para ganhar isto. 46 não, precisava de 48. Precisava de 48 ou 47 e qualquer coisa. Bucky Irving bem abaixo dos números que ele dava o ano passado, apenas 20 pontos. Olave, que cada vez que aparecia na transmissão estava no chão a queixar-se de alguma coisa. Ele é o Anthony Davis da NFL, parece. Mesmo assim, 18 pontos. Kyle Pitts também salvou bem o fim de semana ao Chambel. Está sempre a queixar-se dos Tyrants, mas Pitts aqui a fazer 22 pontos quase. E no banco estava o Colkmed, que só fez 9, por isso boa aposta no Pitts. Vamos ver se agora com o Michael Pennis se vai ter maior produção. Diggs tenta a projeção, McCaffrey bem acima, tendo em conta que vinha daquele susto. Pickens bem abaixo, vamos ver o que é que Pickens dá mais neste ataque de Dallas, porque não foi grande coisa neste jogo. 3 recepções para 30 jardas. Ele é o WR2, mas é um WR2 de luxo. Tem que dar muito mais do que isso. Os defesas ficaram bem abaixo, mas depois a defesa do Seahawks e o Brandon Aubrey compensaram. E no banco, Jordan Love, muito pior opção que o Caleb, mesmo que os Packers tenham feito um bom jogo. E Love também. O Love fez um bom jogo. Não chegou foi às 200 jardas, o que logo prejudica muito a pontuação. Tillman também, bom jogo. E do resto do banco não há assim grande coisa a destacar. Vamos ver agora Sean Judkins se joga nesta segunda semana ou quando volta e o que é que pode dar, porque pode ser aqui uma boa opção. Vamos ver quem é que o Chambel tira daqui, porque são aqui muito boas opções. Irving em princípio vai aumentar a produção, não vai dar sempre nisto. 14 jardas para 37. Não, 14 carries para 37 jardas. Muito pouco. E tem os 19, tem os 20 pontos porque tem o touchdown, porque senão ficava muito aquém. Mas bem o Chambel finalmente a ganhar ao amigo. Jogo 4, o Chu contra o Capi. Resolvido na última noite também. Venceu o Chu. Capi aqui a chorar por o DJ Moore e o Blake Cashman não terem chegado às projeções, principalmente aqui o Cashman.
ficaram bastante abaixo e não conseguiram fechar esta desvantagem. Porque do lado do chute também houve aqui jogadores que facilitaram. O Tua, principalmente. O Tua que faz um jogo horrível. Tem um touchdown, mas tem duas picks, tem um fumble perdido. Chega a 114 jardas, 18 pontos. Muito pouco. Vamos lá ver. A sorte é que as outras opções dos Dolphins é o Zach Wilson e o Quinn Ewers, porque não sei até quando é que o Miami vai aguentar um tubo a fazer esta produção. Gianti, o rookie, na sua estreia, 19,6 pontos, nada de especial, apenas 38 jardas e teve o touchdown, pronto, para a estreia, mas foi uma estreia com derrota, com vitória, peço desculpa. Ganhou, mas não foi uma produção por aí além. Garrett Wilson esteve bastante bem naquele jogo contra Pittsburgh, 95 jardas e um touchdown. Brock Bowers, também boa exibição, passou a 100 jardas em 5 recepções, deu aquele susto que pode ter ali uma entorse ou qualquer coisa no joelho. Vamos ver, vamos esperar para os próximos dias a ver se perde algum tempo. Ricky Pearsall também passa a 100 jardas. O Alvin Kamara está dentro da margem de erro, não foi bom nem mau, mas o touchdown salvou. Chase Brown também muito abaixo daquilo que esperava, ele que tem o touchdown também para salvar, mas apenas 43 jardas. Quem é que temos mais? Warner dentro da projeção, Brandon Jones também ligeiramente acima, Tyler Loop bem acima, e depois a defesa dos Patriots perde pouco. Mas aqui, estes 4 aqui, é o que eu digo sempre, praticamente todas as semanas, e às vezes em conversas com vocês. Estes 4 aqui são basicamente uma unidade, desde que uns compensem os outros, acaba por ser bom. O que interessa é depois aqui. Normalmente os jogos ganham-se nos flexes, ou numa mega produção do quarterback, mas pronto, normalmente os flexes fazem a diferença. E depois aqui esta unidade de 4, desde que uns compensem os outros e não haja grandes perdas, está ótimo. No banco não há Godin ainda. Este Godin não devia estar aqui, devia estar no IR, porque só volta na semana 5 em princípio. Não, já volta na semana 2. Ok, então não pode estar. Pittman é que podia ter sido titular. No lugar de quem? Boa pergunta, porque o Chu até tem aqui bons jogadores. Gigante que em princípio vai fazer mais pontos quando se habituar ao ritmo da NFL. Chase Brown e Camara também, ou Camara, Alvin Camara. É difícil o Pittman entrar, mas o Pittman pode ter um ano bom. Então, se o Daniel Jones vier com essa vontade toda, Pittman 80 jardas, um touchdown em 6 recepções, não está mal. Bryce Young também dava mais uns pontinhos que o Tua, mas também fez um jogo muito pobre. O Bruce, um touchdown, 2 interseções, 154 jardas. Em termos de touchdown é o mesmo que o Tua, mas depois mais jardas, por isso é que também dá mais pontos. E não teve um fumble. De resto, o Henley fazia o mesmo com o Warner, por isso não era por aí. Samson também, boa exibição. Se bem que agora, se o Judkins se estreia, esta produção do Samson vai baixar. E de resto, defesa dos Commanders, ganhava aqui 8 pontos em relação aos Patriots. E é isso. Não há mais a dizer sobre o show, mas há mais a dizer, muito mais sobre o Capi, porque teve aquilo a amar, dentro da margem de erro dele. 58 pontos está dentro daquilo que se espera dele, principalmente num jogo que tem esta pontuação louca. Depois tem o Kelsey que está dentro da projeção, mas pronto, já sabe, já está longe daqueles números que fazia há 2, 3 anos, claramente. Hollywood Brown teve bastante bem, 30 pontos, teve 10 recepções para 99 jardas, quase na 100. Defesa dos Broncos, a par dos Colts, penso que foram as duas melhores defesas do fim de semana.
Mas depois tem aqui Stevenson, tem o mais quem? Tem o Blake Cashman, que já falámos, o Cashman que foi dos últimos a entrar em campo. Se o Cashman cumprisse a projeção, nem que fizesse mais 6 pontos, já vencia, já dava a vitória para o Capi. O DJ Moore também não chegou à projeção, mas também não ficou muito longe, foram só 2 pontos. Depois o Hampton é que perdeu aqui 10 pontos. Mike Evans, que sem o Odin, esperava-se mais do que só estes 15 pontos. O Mike Evans tem 51 jardas, não é muito, tendo em conta que é praticamente o único WR de jeito dos Bucks neste momento. No banco, o que é que podia ter feito a diferença? Keenan Allen no lugar do Hampton ou do Evans, já tinha dado para o jogo. Javonte Williams, mas tal como no lugar do Ramondre, mas tal como a Capi disse, quem é que iria esperar que o Jalen Carter, com 6 segundos de jogo, fizesse aquela estupidez e desse cabo da running defense dos Eagles e pudesse e desse esta oportunidade ao Javonte de fazer 2 touchdowns em 54 jardas, mais 10 em recepção. Era difícil para ver, mas o Keenan Allen talvez seja um bocadinho mais fácil para ver. Mas é uma vitória apertada do Shu, num jogo bom, está dentro da média de pontos do que se espera da liga. Não é daqueles jogos que é renhidos, mas que ficam muito abaixo, como já iremos falar deles mais à frente. Mas é bom joguinho. Bom jogo também aqui entre os estreantes. Diogo, dono do Boa Vista, e o PV, dono do Tripa Seca, com vitória do PV, do nosso dono do bar, numa pontuação muito mais baixa. Tanto este jogo como o do último que iremos analisar tem pontuações bem abaixo dos 200 pontos, quando a média é esperada da liga anda nos 220 por aí. Aqui do lado do Diogo tivemos Kyler Murray um pouco abaixo da projeção, mas nada de especial. Tivemos Jalen Waddle que perde 10 pontos, temos o Jerome Ford que perde 23, temos o Tucker Craft que perde 3, temos aqui muitas perdas de pontos. Aaron Jones também, na última noite, era ele que o Diogo precisava para conseguir ganhar o jogo, para bater a projeção, e não conseguiu. Mesmo batendo a projeção não dava, tinha que ficar um bocadinho acima e o Aaron Jones não ficou. Apenas 23 jardas e um touchdown em passe. Por isso de pouco valeu, por exemplo, aqui o Jake Dobbins ganhar alguns pontos, o Jacoby Myers, o Bobby Okereke também ganha aqui bastante. Talvez dos únicos Giants que fez por merecer o salário no domingo. No banco, Jared Goff não dava para compensar as perdas do Murray, ainda fazia menos, e de resto também ligeiramente pobrezinho. Talvez esse para meter aqui o Rashid, por exemplo, Aaron Jones a RB titular e metia o Shahid no Ford e já dava para ganhar o jogo. Mas uma história algo pobrezinha. O Damon Pierce também já falámos disso, tal como o Lee Marks, não teve assim nada de especial neste primeiro jogo. Apenas 187 pontos. Houve aqui muita gente a ficar abaixo da projeção. Do lado do PV, Bonix também não fez assim nada de especial, apenas 32 pontos e meio. O Saquon Barkley também, melhor jogador de fantasy da época passada, 30 pontos, apenas 60 jardas com um touchdown. Davante Adams também perde aqui uns pontinhos na sua estreia pelo Rams, 51 jardas. Jake Ferguson também abaixo, Pollard também ligeiramente abaixo, 4 pontos. Ridley também perde aqui uns 8 pontos. Também perde o Harvey, também perde o Branch. Depois o Ernest Jones ganha um pouco, ganha 3 pontos e a defesa dos Jaguars ganha.
também bastante. Aqui 9 pontos, quase 10, 9.9. Kean Coleman, esse é que podia ter entrado aqui para o lugar do Ridley, por exemplo. Dava aqui uma estourada valente. De resto, quem mais? O Trey Benson. Trey Benson também era uma boa aposta. Para o lugar de quem? Teria que sair o Davante Adams por alguém. Matthew Stafford faz apenas mais um ponto que o Bonix. Brenton Strange, boa estreia, mais pontos que o Jake Ferguson. Ollie Gordon ficou bastante abaixo também daquilo que esperava do rookie. 2 rushes para 4 jardas, bem pouco, bem pouco. Jordan Edison de fora, por isso é um time que ainda pode melhorar muito aquilo do PV, que pode fazer ainda muito mais que isto e ser bem competitivo. Time do Boa Vista, peço desculpa ao Diogo, mas é capaz de ser dos mais fracos, pelo menos em termos de opções. Vamos ver, talvez lute pelos últimos lugares da liga, este ano pelo menos. Vamos ao penúltimo jogo do fim de semana entre o Poços de Caldas Maiden do nosso lado e o Niterói Smiles do Mateus Niterói, do Mateus Smiles, do Mateus Italiano, que conseguiu aqui uma vitória in extremis por 1.25, também conseguida na última noite, no último jogo, aqui com o Hawkins a entrar, o Odunze, que jogaram contra o Swift e o... quem é que era o outro? E o Cairo Santos. Olhando aqui para o Maiden, tivemos Jalen Hurts a fazer mais 6 pontinhos, não está mal, não chegou a 6 pontos, mas ficou perto. Tender Swift perde um bocadinho, estes 4 pontos, 4,5 fizeram muita falta, mas aqui o Pucanacua, que até estou com uma lesão, estourou para 38 pontos, ele conseguiu 130 jardas, boa exibição, foi dos melhores receivers, talvez a par do Zay Flowers e já não sei qual é que era o outro. Houve mais outro que agora já não lembro. George Kittle, que mesmo com a lesão antes do intervalo consegue aqui 16 pontos. Vamos ver agora, ele é capaz de perder 2, 3 jogos. Penso que ainda não há nada que, pois, em princípio não joga a semana 2. Foi aquilo que eu alertei o gelado, em princípio. Ele falha a semana 2, de certeza. A semana 3, talvez. Mais do que isso, já dependerá da gestão que os Niners fizerem. Porque podem querer poupá-lo para não agravar. E então pousar ali mais até à semana 4, por exemplo. 4 ou 5. Que ele tem a bye quando? Pois ele tem a bye lá muito para a frente. Por isso... aí não facilita estes 2 jogos serem em casa. Depois lá está. Aqui faz sentido poupá-lo porque é na estrada. Depois aqui talvez falhe Arizona e depois joga contra os Jaguars. Vamos ver que poupança que o Kyle Shanahan faz. Nico Collins também perde aqui 18 pontos. Karen Williams perde 5 pontos. 2 pontos e 2 décimas do Lando McConkey. E pronto, isto são muitas perdas já. Travis Hunter também não foi uma estreia nada de especial. 6 recepções para 33 jardas. Mas o jogo dos Jaguars também foi bom. Foi contra os Panthers, mas também foi serviços mínimos. Defesa dos Texans ganha aqui 4 pontos. E o Carlos Santos bate a projeção. Mas aqui com o Nico Collins, com o Swift, com o Kittle, com a lesão do Kittle, fica complicado para o Madden fazer mais, mesmo tendo chegado aos 233 pontos. Depois no banco havia o John Smith, que vai ser usado quase certeza nesta semana e na próxima pelo Ângelo. Jordan Mason, vamos ver. Não. É uma boa opção de banco para quando o Swift ou o Kyren Williams estiverem em bye. Mas fora isso, Shipley já disse que também agora passa a terceira opção.
Defesa dos Packers. Vamos ver, será complicado aqui. São duas boas defesas estas. Uh, vamos ver qual é que carrega mais nas próximas semanas. Os Texans vão jogar contra Tampa Bay. Perigoso jogar contra a defesa dos Texans, metê-la contra o Mayfield. Enquanto que os Packers vão jogar contra o Jason Daniels. Por isso, talvez Texans outra vez. E Julian Love, 19 pontos. Podia ter ganho aqui. Podia ter ganho o jogo aqui. Julian Love no lugar do Travis Hunter. Mas é esta questão de ser estas duas funções e o gelado estar a jogar a lotaria com isso. Porque pode Travis Hunter explodir e ser mais um flex. Do lado do Smiles, Patrick Holmes, que tanto choro deu o ano passado e por fazer pontuações fracas e começa o ano a fazer aqui quase 58 pontos. Derrick Henry, o jogador da semana, 68,5 e mesmo assim tem aquele fumble. Era engraçado se o Smiles perdesse por causa do fumble do Henry, era incrível. Tem o Laporta, que também fez uma boa exibição, tem o Oloakun, tem a defesa dos Niners, outra das grandes defesas do fim de semana. O Dunze dentro da projeção que ajudou bastante. O Cansana que ficou bastante abaixo. Depois teve aqui o Urti, que se lesionou logo no início do jogo, naquela rota mal planeada com o Kelsey. E o Urti agora vai perder alguns jogos, ombro deslocado. Vamos ver quanto tempo é que ele vai perder, mas é possível para que aqui 2, 3 semanas também. Reed, em princípio será Reed a entrar. O Baleadinho não fez uma má exibição, tendo em conta que agora é o RB2 do McCaffrey, mas claramente penso que é o Reed que será a melhor opção para o lugar do Worthy. E de resto, Phoenix, boa exibição do Michael Penix Jr., que consegue aqui praticamente menos 2 pontos que o Mahomes. Justice Hill, o backup do Area, que foi uma desgraça, 3 pontos negativos, menos 14 jardas em 2 carries. Fica duro assim. Bom jogo, boa pontuação alta, muito bem disputado. E deu vitória dos Smiles. Gelado continua a ser um dos grandes azarados desta liga. E por fim, último jogo com o outro estreante da liga, com o Dr. Luís, que consegue aqui uma vitória também muito, muito justa, que dá para o choro todo do CIA. Já iremos lá onde este resultado entra no ranking de jogos mais renhidos. Mas aqui isto tudo resolvido na última noite porque o Brisker vendeu. E vamos já começar aqui pelo CIA. Brisker, 7 pontos, quando tinha a projeção de 11. Era só mais um tackle. Era só mais uma panqueca e conseguia ganhar o jogo. Mas a defesa dos Lions também perde aqui 6 pontos. Lutz perde 2 pontos. Alice perde quase 4 pontos e meio. Taylor perde 11 pontos e meio. McLaurin perde uma enormidade. Pacheco também. Trey McBride também perde. Marvin Harrison é que ganha e tem 2 touchdowns. Não, só um e 71 jardas. Se tivesse 2 touchdowns já dava para a vitória. O nosso amigo Chuba Herbert, que não chega a 60 jardas, mas tem o touchdown. E depois o Baker Mayfield, que tem 2 passos magníficos para touchdown deste rapazinho aqui. Por isso, aquilo que dá a derrota, o bom sucesso do Baker em dois passos dá a derrota também do CIA neste jogo. Aqui do lado do Dr. Luís, do Cincinnati Burrows, tem aqui Herbert, boa exibição, 60 pontos, tem 3 touchdowns e 318 jardas. Nada mal, grande exibição do Herbert contra os Chiefs. Gostou do solo brasileiro.
Nick Chubb, que é o RB1 dos Texans, mas não foi um jogo fácil para os Texans. 60 jardas apenas. Egbuka, claramente o rookie da semana, 32 pontos, 2 touchdowns, 67 jardas. São dois passos magníficos do Baker mesmo para o Egbuka. São passos impressionantes. Dallas Goedert, 18 pontos, ganha aqui 2. Devonta Smith foi das principais seções da parte do Dr. Luís, ele e Cup, Cooper Cup e Devonta Smith. Montgomery também perde aqui 9 pontos. Roquan Smith ganha 1,5 ponto praticamente. O Singleton é que perde bastante. Defesa dos Steelers, uma desgraça. Butker dentro da projeção. E depois no banco havia Andre Hopkins, que podia ter entrado aqui para o lugar do Smith ou do Cup. Havia Daniel Jones, também faz uma boa pontuação, mas mesmo assim 2 pontos abaixo do Herbert. Mas atenção, que o Dr. Luís pode ter aqui 2 quarterbacks bastante bons para atacar a temporada. E de resto, este banco também aqui, o Bayard fazia menos que... Oh, temos aqui! Oh, como é que ninguém alertou isto? Como é que o CIA nem sequer alertou isto? Temos aqui um golpe de teatro. 2 LBs. O CIA ganhou este jogo porque o Dr. Luís, mesmo que lhe tenham sido explicadas as regras, cometeu aqui uma grande gafe, um grande erro. E é assim, o Bayard entrando para o lugar do Singleton, ok, o resultado ficava igual, ganhava. Por esta diferença mínima. Mas se entrasse para o lugar do Rockon Smith, então aí já ganhava o CIA porque eram 6 pontos a menos. Mas o CIA ganhou este jogo. Golpe de teatro. Golpe de teatro. Eu nem confirmei isto nos outros, mas penso, estava confiante que todos não tinham feito as neiras. Ok, LBS, LBS. LBCB está bem, LBS. Doutor Luís. Vai receber denúncia na ordem dos médicos. O que é isto? Foi o único que cometeu este erro. E vai perder aqui os 14,5 do Rockon Smith. É a penalização e perde o jogo. E sendo assim, este jogo, que era suposto ser o número 3 de todos os tempos da Liga, em resultados reunidos, vai saltar. E o jogo entre o Smiles e o Gelado, que teve uma diferença de 1,25, vai saltar para o lugar 8. Ai ai, Dr. Luís. Ai ai. Pois é, perdeu. Será ajustado o scoring então depois, e já quando terminar aqui de gravar o vídeo serão alertados lá na liga. Ok, pronto. Então é isto que muda. É que o Burrows vai passar a 0-1. Portanto, na Ipiranga, os únicos que vão ter vitórias são o Moscambilhas e o Niterói Smiles. Todos os outros perderam. Enquanto que aqui, para o Beixo, Esmoriz, Tripa Seca e mais ninguém. Pois aqui o Limoeiro passa a ter vitória. Portanto, Moscambilhas, Smiles e Limoeiro passam a ter vitória e Burrows perdeu. 4 vitórias na Alves Barrota, 3 na Ipiranga. Ai ai, Dr. Luís. Olhando aqui para as principais jogadas e fechados da semana, Derrick Henry, mais quase 35 pontos do que a projeção. Josh Allen, mais 32,5. Travis Etienne, que ficou no banco do Pompeu, 31,5. Dos fechados, Joe Burrow, 27 pontos nativos. Worthy, com lesão. AJ Brown, 2 do Pompeu aqui no top 5. Jerome Ford, Jamar Chase. Portanto, os líderes das jogadas
Na semana foram o Smiles com 5, depois nos Cambilhas, o Capi e o Show com 4, enquanto nos fechados, 5 para muita gente, Boa Vista, Cincinnati, Samuel e Moscambilhas. Que o head to head então também terá que ser mudado aqui este aqui, passa de 0-1 para 1-0, mas é isso. Também a primeira vitória do Tripa Seca sobre o Boa Vista, mas o principal destaque vai aqui para o fim da freguesia. 9-1 agora aos duelos entre Packers e Nelinho. Semana 2 vai haver duelos entre os vitoriosos Smiles e Moscabilhas, bem como o Tripa Seca e o Shu. Mais quem? Quem é que joga mais dos que venceram? Mais ninguém. Portanto, depois é o Maiden contra o Cristina que perderam os dois. O Boavista e o Cincinnati também perderam os dois. Para o B contra o tricampeão. Capi contra o Chambel. E o CIA ganhou contra o Pompeu. E é isso. Como é que estão aqui as previsões? Previsões temporárias da Vitória Moscambilhas. Maiden. Chu. Jogo renhido aqui. Outro jogo renhido. Outro jogo também bastante apertado. E este aqui com ligeira vantagem do Pompeu. Mas também uma diferença de 10, 11 pontos. Não é possível tirar grandes conclusões. Se bem que pode haver sempre golpes de teatro em qualquer lado. De resto, não esqueçam das ligas do Pompeu no Yahoo. O Survival. Este é o Pick'ems. Que acho que ainda podem entrar. No Pick'ems acho que podem entrar a qualquer altura do ano, se não estiverem. A Perdigot e Samuel conseguiram 12 apostas certas. Os Cambilhas 11. Pastel de Belém será um dos portugueses. 10-6. Pompeu 10-6. Chambel também 10-6. Chu 8-8. E especialista em otários 0-16. E ele entra nas ligas e depois esquece de fazer os pick'ems, esse bandido. No Survival, falhou o Chu escolheu os Bears, de resto acertaram todos. Acho que um escolheu o Minnesota e os outros escolheram todos os Chiefs. Os Chiefs não, os Eagles. Por isso não esqueçam de fazer a seleção na semana 2. E é isso. Para a semana não há bugadas e fechados. Voltamos na semana a seguir. Faço um apanhado da semana 2 e 3. 23 ou 24 é quando acontecerá a gravação e postagem do vídeo. Não se esqueçam de montar os vossos times, escolher os jogadores certos, de meter quem merece na IR porque há bolas de lotaria em jogo. E pronto, cá estaremos para a semana. Para a semana não, daqui a 2 semanas, para mais um Bugadas e Bichados. E portem-se bem e não façam as asneiras que o Dr. Luís fez e que só dei conta agora.